Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 15. Amém? Todos acharam? Se não achou, abre aí em qualquer lugar, faça uma cara de espiritual e olha para o telão. O texto diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho te chamado amigo, porque todas as coisas que eu ouvi do meu Pai, eu tenho feito vocês conhecer. Amém? Feche os seus olhos. Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado pelo privilégio santo de poder ministrar. Acabamos de ler um texto que diz que o Senhor não quer que nós sejamos mais servos. O Senhor nos chama para ser amigo. A minha oração nesta noite é que saiamos daqui amigos do Senhor. Que esta palavra venha despertar ao nosso coração. Que esta palavra venha gerar algo do céu sobre nós. Nós repreendemos, anulamos qualquer intervenção contrária à tua palavra e à tua vontade. E que nós possamos sair daqui entendendo que fomos chamados para ser amigo de Deus. Obrigado por esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fala aí para o irmão que está ao seu lado. Fala: meu irmão, Deus te chama para ser amigo dele. Amém? Quando nós olhamos a história, pode tirar, pastora. Quando nós olhamos para a história, nós vemos Deus sendo apresentado de diversas maneiras. Pai, Senhor, misericordioso. Eu lembro quando eu era criança, eu tinha uma imagem de Deus, que ele era um senhorzinho, barba branca, tudo branco, que estava sentado num trono e com um monte de raio do lado. Pecou, toma um raio. Esta era a imagem sincera que eu tinha. Muitos têm a imagem de Deus Pai. Existem várias imagens que Deus foi apresentado durante a história. E hoje, eu gostaria de apresentar Deus amigo. Esta semana eu fiz um treinamento e falava muito a respeito de amigo. Tivemos alguns dias a reunião do presbitério e falamos muito sobre este assunto. E este estudo foi tão bênção para mim, que eu gostaria de partilhar algumas coisas que eu aprendi nesse estudo, e não está mais na internet. Foi um estudo falando sobre o ministério profético, e que me abençoou tanto, que eu gostaria de partilhar. E este treinamento vai ser mais ou menos a base daquilo que eu gostaria de partilhar esta noite. Que nós fomos chamados
para ser amigos de Deus. Quando nós lemos este texto, nós lemos o versículo 15 do Evangelho de João. E eu gostaria de ler alguns outros versículos para dar a base para aquilo que nós vamos falar hoje. Evangelho de João, nós lemos o versículo 15, mas eu gostaria de ler do versículo 12 até o versículo 15, para que a gente entendesse algumas coisas. Se você observar, essas são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós observamos e vamos para o início do capítulo 15, aqui Jesus está falando sobre a videira verdadeira, falando: eu sou a videira, vós sois os ramos, ninguém dá fruto sozinho, enfim. E aí ele vai discorrendo até chegar o versículo 12, que diz assim: este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu vou ler na versão NVI, esta é a NVI, Murilo? Eu vou ler na mesma versão, que diz assim: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem um maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Fala assim: Jesus deu a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, versículo 14, vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu os ordeno. Assim já não serão mais chamados servos, porque os servos não sabem o que o Senhor faz. Em vez disso, eu te chamo de amigo, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu tenho tornado conhecido. Então, quando nós olhamos este texto, quando nós olhamos de observar uma ordenância do do próprio Jesus Cristo, neste texto, ele nos apresenta uma figura de amigo. Este texto nos ensina e nos mostra que Deus quer que tornemos amigo dele. Sim, Deus quer que você seja amigo dele. Sim, Deus quer que sejamos amigo de verdade, amigo ao ponto que você pode contar, porque amigo de verdade é aquele que você pode contar em qualquer momento. Meu pastor dizia que você tem que ter pelo menos 4 amigos de verdade. Para que esses 4 amigos de verdade? Para quê? Para que você tenha pelo menos 4 pessoas, no dia da sua morte, pegue a alça do seu caixão e leve até o carrinho. Isso é pesado? É. Mas eu já falei aqui de púlpito, eu estava em um velório. Eu não sei qual foi o motivo, mas eu estava em um velório, que a moça veio nos pedir para que pegasse o caixão do não sei quem era dela e colocasse no carrinho para ela, porque ela estava sozinha no velório. Por isso, meu irmão, posso te dar uma dica? Hoje nós estamos na geração que quanto mais amigos você ter, mais influente você é. Mas amigos virtual. Nossa, tá vendo? Eu tenho 30.000 seguidores. Mas você tem um amigo que vai carregar seu caixão? Você tem amigo que você pode chorar?
Você tem amigo que você pode ficar nu diante dele. Quando eu falo ficar nu diante dele, é você ser de verdade. É você chorar as suas mazelas, é você chorar as suas dores. Porque eu lembro quando eu era menino, quando eu era adolescente, eu tinha um monte de amigo. Mas quando eu ia chorar minhas dores de amor, quem já chorou dor de amor aqui? Só eu? Quem já cantou domingo, quero te encontrar? E chorava. Aquela miserável me largou. Mas quantas vezes eu era aquele adolescentezinho que chorava e eu queria ter um amigo para falar: ei, aquela maldita não quer olhar para mim, e eu não tinha. E muitas vezes a gente vive uma vida sem amigos. Mas Deus quer ser o seu amigo. O amigo que vai estar contigo nas tristezas, na alegria, na angústia, na solidão. O amigo que vai estar ao seu lado quando nada fazer sentido e quando tudo parecer que está contrário, quando você não entender nada. E como eu falei bravo, hoje não vou falar bravo mais não. E a sociedade está desdeusando, as ideologias estão desdeusando a humanidade, porque para essas ideologias Deus é uma bengala falsa. Que o grande mal da humanidade é Deus, porque faz pessoas fracas. Mas eu creio, e temos ido, e eu sou um daqueles que vou na contramão de toda essa ideologia e dizendo: Deus quer amigos. Eu sou um daqueles que vão na contramão do que a sociedade está dizendo, e dizendo: Deus anseia para que nós sejamos amigos dEle. E se você não tiver amigos hoje, Deus vai tocar no seu coração. E você vai começar a gerar relacionamentos de verdade. Relacionamentos que vão te apontar para um destino poderoso. Amizades que vão te alinhar com o céu. Porque muitas vezes na sociedade você tem amigo. Eu lembro quando eu me converti, as pessoas falavam: isso é louco, não dou um mês. Não vai dar em nada. Eu tive poucos que diziam: meu, que da hora. Eu tive alguns que falaram: eu não gosto dessa parada aí não, mas eu estou feliz por você. E por incrível que pareça, foi daqueles que eu menos esperava. E quando eu olho para este texto, eu aprendo que sozinho eu não chego a lugar nenhum. Diferente da cultura, da sociedade, a qual dizendo: é você e pronto, e acabou. Sozinho nós não chegamos a lugar nenhum. E quando eu olho para este texto, sabe qual é o grande objetivo que Deus quer que eu e você sejamos amigos dele? Porque Ele quer revelar os seus segredos aos seus amigos.
Fala comigo. Deus revela o seu segredo para os amigos. Por isso que Deus quer que eu e você sejamos amigos dele. Ele quer revelar o segredo do seu coração e da sua mente. E esse texto nos aponta maneiras simples de se tornarmos amigos de Deus. Quando eu olho para o versículo 12, que diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Meu irmão, o fundamento real de uma amizade saudável é o amor. É o amor que emana do Deus Todo-Poderoso. Nós só podemos amar alguém, só podemos amar uma pessoa, porque Ele nos amou primeiro. Eu aprendi com a minha mãe que ela disse: meu filho, a gente só pode dar aquilo que você tem. Por isso que Deus quer que eu e você sejamos amigos dEle, para que Ele revele os segredos dEle, Ele revele o amor dEle, revele a identidade dEle em nós, para que a gente possa revelar à humanidade. Hoje nós temos visto e ouvido falar muito de propósito. Você vai para a rede social, encontre o seu propósito, as 10 maneiras de encontrar o propósito, o destravamento do propósito. Mas a sociedade, a humanidade tem se esquecido que o caminho de um propósito está em viver nele. Porque Ele nos amou primeiro. Então, se você quer ser amigo de Deus, paute o seu relacionamento com Ele num amor verdadeiro. Um outro ponto que Ele nos ensina no versículo 13, Ele diz: ninguém tem maior amor do que este, que algum homem entregue a sua vida pelos seus amigos. Ou seja, Deus já se entregou em favor da nossa amizade. E Ele se entregou porque Ele quis. Ele se entregou porque Ele quis. Ele fez este sacrifício para os seus verdadeiros amigos. E amigo, meu irmão, vai muito além de dar tapinha nas costas. Mais para frente, você vai ver alguns níveis de pessoas. O presbítero Rafael falou, tinha até pessoas que estavam entre o 12, mas não era amigo de Deus. Judas. Mas se nós olharmos biblicamente falando, ele se relacionava de algumas maneiras com certos tipos de pessoas. E ele só revela os seus segredos aos seus amigos. Embora tem pessoas que usam o Instagram, na minha época era o Orkut. Tinha um amigo meu, ele estava trabalhando e tal. Aí uma amiga dele chegou nele e falou assim: ô amigo, você tem Orkut? Falou: não, esse mês não deu para comprar, meu salário. O que isso tem a ver com a Bíblia? Usava o Orkut para colocar as suas mazelas. Meu irmão, posso te dar uma dica de ouro? Não exponha as suas dores em redes sociais. Por mais... Meu irmão, eu posso dizer com propriedade isso. Você nunca viu uma postagem minha com segundas intenções. Embora às vezes eu digito.
Já digitei aqueles textão 1.500, mas apaguei tudo e não coloquei. E não era para ninguém da igreja não, tá? Era para o meu irmão. Posso confessar meu pecado? Já escrevi para alguns das igrejas, vai. Brincadeira. Não exponha, meu irmão, as suas dores. Tenha amigos de verdade, porque se você tiver amigos de verdade, você não vai precisar expor a sua alma em redes sociais. Se você ter uma amizade primeiramente com o Senhor Jesus e com pessoas de Deus que vai te alinhar para um propósito e um destino sobrenatural no Senhor, você não vai ter que passar a vergonha de expor a sua alma em redes sociais. Amizade com o Senhor, porque Ele já fez esse sacrifício por mim e por você. Um outro ponto que eu vejo no versículo 14, ele nos ensina, para nós sermos amigos de Deus, nós precisamos obedecer os seus mandamentos. Os mandamentos é de quem, meu irmão? É dele, não é nosso. E agora, sabe como a gente está muitas vezes querendo ser amigo de Deus? Deus, aqui ó, está um contrato, ó. As minhas cláusulas para ser seu amigo é esta, toma, assina. E não tem a ver com isso, tem a ver que os mandamentos é dele. E obediência, meu irmão, não é aquela coisa, tá vendo? Ah, não, obediência é o quê? É você ter tanta alegria de ser amigo de Deus, que você vai fazer com um sorriso de orelha a orelha. Por quê? Porque você vai estar ouvindo a mente e o coração dele. Esta semana eu só estou orando. Jesus, eu quero ser seu amigo. Jesus, eu não quero ser pastor. Jesus, eu não quero ser... Eu quero ser seu amigo. Eu quero estar no lugar secreto. Eu quero obedecer a sua voz. Por quê? O resultado da obediência atrai a voz do Senhor. Olha no versículo 14. Desculpa, no versículo 15. Vocês já não serão mais chamados de amigo. Aí quando você vai olhar lá no finalzinho do versículo 15, porque todas as coisas que eu ouvi do meu Pai, eu tenho mostrado para vocês. Um amigo de Deus tem um ministério em tempo integral de se relacionar com Ele, meu irmão. Deus te chamou para ter este ministério integral. Não tem a ver de ouvir a Deus só no domingo, às 6 horas da tarde. Pastor Rafael falou algo muito interessante na nossa reunião. Se tornar amigo de Deus é você acordar pensando nele, almoçar pensando nele e dormir pensando nele. É fazer com que ele faça parte de verdade das nossas vidas. Muitas vezes nós estamos falando, cantamos aqui, eu quero cumprir Joel, eu quero viver o sobrenatural, eu quero viver coisas extraordinárias, mas a minha pergunta é, será que nós queremos ser amigos de Deus? Será que nós estamos dispostos a querer ouvir a voz de Deus para se tornar amigos? Nós estamos tanto pregando e falando, eu quero viver a realidade do reino. Eu quero a realidade do reino na minha família, eu quero a realidade do reino na minha casa, eu quero a realidade do reino no meu trabalho, mas a minha pergunta é, será que você quer a realidade do reino na sua vida?
Será que você quer a realidade do reino de se tornar amigo de Deus para você? Se tornar amigo de Deus ao ponto que você não tem mais vontade, que nós não venhamos ter mais vontade, mas a vontade dele prevaleça. É quando Deus falar em não barganhar com Deus. Ou só é eu? Às vezes Deus fala, você quer colocar uma lista diante da presença dele e falar, não Deus, mais isso, mais aquilo. Deus quer levantar uma geração de amigos dele para esta nova geração, para este novo tempo. Uma coisa que eu aprendi esta semana que falou muito ao meu coração. Deus continua procurando amigos. Deus continua falando com o seu povo. Meu irmão, talvez a gente acha que está no meio do caos, que nem eu falei aqui, das escolas, disso, a cultura progressista querendo calar a igreja, querendo sucumbir com os valores do reino. Mas mesmo a este caos, mesmo aos absurdos que tem pessoas fazendo e proclamando em nome de Deus, Deus ainda quer falar com o seu povo. Deus ainda está falando com os seus amigos. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido, meu irmão? Quando você vai para a televisão, você se assusta o que é igreja. E eu não estou aqui julgando, só estou falando a verdade. Esses dias eu fui visitar um gerente de uma empresa, amigo meu. Ele falou, o dono da empresa é cristão. Ele chama um profeta lá do sei da onde ele vem, entra em uma salinha, e todo mundo que quer uma profecia entra na salinha, ele libera uma profecia. Falei, meu irmão, me perdoe, mas a Bíblia que eu leio, isso não é de Deus não. Ele falou, eu já falei isso para o meu chefe. Falei, Esses dias eu e o presbítero Rafael atendemos um cara que falou que era o conselheiro do antigo presidente e veio, trouxe uma palavra para um empresário milionário aqui em São Paulo. O empresário pagou avião, o empresário pagou hotel. E sabe qual foi a única coisa que o cara falou para o empresário? Sexta-feira, até as 5 horas da tarde, você tem que me depositar X valor por cada membro dessa associação. Sabe quantos milhões ia dar, meu irmão? 5 milhões. Eu e o presbítero Rafa falou, liga para esse cara agora e fala, sai dessa, cara. Isso daí não tem nada de Deus. E sabe qual era o interessante? Que ele só ia liberar a palavra profética que ele trouxe de Deus, lá de Brasília, depois que o dinheiro caísse na conta. Balaão. Se você olhar para a Bíblia, é Balaão que cobrava para pregar, para profetizar, meu irmão. Mas só que não é por causa desses erros que Deus não fala. Não é por causa desses homens que têm envergonhado o nome de Deus que Deus não fala. Deus continua falando, sabe por quê? Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para a eternidade. Não é porque um homem errou que Deus é errado, não. Por isso que Deus está querendo levantar os amigos dele. Porque quando ele levanta os amigos dele, o amigo dele não tem interesse próprio. O amigo dele não tem ambição. O amigo dele só tem a vontade de conhecer a mente e o coração de Deus. Por isso que Deus quer te levantar como amigo, meu irmão. Por isso que Deus está ansiando para levantar um povo, para que Ele continue falando.
Deus está querendo levantar amigos para marcar uma geração. Deus está querendo levantar amigos que no meio desta sociedade totalmente confusa e maluca, talvez seja até mesmo incompreendido. Mas eu já falo mais nada, meu irmão, a Bíblia. Mas tem que ver que a Bíblia pode ter tido alguns erros, porque foi escrito por muitos homens. Sim, a Bíblia foi escrita por muitos homens, mas direcionada por uma só coisa, que se chama Espírito Santo de Deus. Por isso, meu irmão, eu creio que Deus está querendo levantar uma geração de amigos. Deus está levantando em busca de verdadeiros amigos, que vai ser o antídoto quanto os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos profetas. Sabe por que Deus quer levantar os amigos de verdade? Para que quando as pessoas ouvirem um falso ensino, uma falsa doutrina, vai dizer: não, eu aprendi com um verdadeiro amigo de Deus, que isso não tem a ver com Deus. Eu aprendi com um verdadeiro amigo de Deus, que isso não tem a ver com Jesus Cristo. E sabe quem vai ser esta pessoa? Vai ser você, meu irmão. Talvez você chegou aqui pela primeira vez, ou Deus está te chamando para que você seja amigo dele. Deus está te chamando para que você tenha a revelação da mente e do coração de Deus. Vai ser perseguido? Aleluia, glória a Deus. Vai para a história. Todos os grandes homens de Deus foram perseguidos. Mas a perseguição não pode calar a voz da igreja, a perseguição não pode calar a voz dos amigos de Deus. Não pode, meu irmão. Jezabel não calou a voz do profeta. Sabe por quê? Porque Deus nos chamou para um tempo como o de hoje, para que nós se tornasse verdadeiros amigos de Deus, para que a gente conhecesse o coração e a mente de Deus. Deus está em busca dos remanescentes. Lembra, o profeta chegou em Deus, Elias chegou em Deus e falou: mas na caverna lá, todo bravão com Deus, Deus falou: fica quieto, não sabe de nada. Igual a você, eu tenho um monte ali guardado. São os remanescentes, são aqueles que não são consumidos por uma doutrina progressista, não são consumidos pela teologia da graça barata, não são consumidos pelo humanismo, não são consumidos pela doutrina de Satanás que está tragando a humanidade. Não, eu vou permanecer. Mas está todo mundo dizendo: eu vou permanecer. Lá em casa nós temos uma doutrina, da minha casa, tá, meu irmão? Cada um anda, eu aprendi com o meu pastor, cada um anda na luz que tem. Na minha casa, no quarto das crianças não tem televisão. E na minha casa, meus filhos não vão ter celular com menos de 12 anos. A não ser que Jesus fale comigo mais para frente. Aí um dia uma amiga a mãe de uma amiga do bem e do Zac falou: dá o número do WhatsApp deles. Falei: que WhatsApp? Não, é porque... Falei: meus filhos não têm celular. Ela
Ela olhou para mim assim e falou, ixi, esse cara é minha casa. Fala assim, me casa, me regras. Falei certo? Quem é bom em espanhol aí? Me ajuda, pelo amor de Deus. Me casa, me regra, meu irmão. Xandão manda lá no Supremo. Xandão manda no Brasil, mas na minha casa quem manda sou eu. O duro é se ele ouvir e mandar me prender. Estou lascado. Não é porque todo mundo está dizendo que eu vou ser igual, meu irmão. Não é porque todo mundo está dizendo que a gente tem que ser. Sabe por quê? Eu aprendi neste livro, sabe qual o maior legado que nós temos que deixar para os nossos filhos? É que eles amem a Deus acima de todas as coisas. E como eles vão amar a Deus se nós não amamos a Deus? Como eles vão aprender a orar se nós não oramos? Como eles vão aprender a ler a Bíblia se eles nunca viram a gente ler a Bíblia? Estamos fazendo os cultos domésticos em casa. Aí em um dos cultos eu falei assim, cada um vai pregar. Eita, para quê? Todo dia eu sou cobrado. Pai, hoje é meu dia de pregar? Hoje é meu dia de pregar? E a Pamela já para pregar não pode ser igual vocês, desobediente, fazer isso, fazer aquilo. Meu irmão. O Zac é todo tadinho dos bichinhos, né? Eu exponho eles, né? É a vida de filho de pastor. O Zac é todo cici, né? Todo cici, amarra cabelo. Agora, fala, Natália, quanto tempo ele fica penteando o cabelo para ir para a escola? Uns 20 minutos. Aí ele olhou para esses dias para mim e falou assim, pai, eu sou bonito, né? Mas os bichinhos é bonito, né? Graças a Deus puxou a mãe. Eu falei, claro que você é bonito. Mas sabe por que você é bonito, Zac? Porque você é a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Eu falei, digo mais. Não adianta ter esse rostinho bonitinho e se não parecer com Jesus. Ele gosta de andar sem camisa. Tá vendo, pai? Aprendeu com Samuel. Tá vendo, pai? Não adianta nada disso se não tiver Jesus. Falei, tá vendo, pai? Todo tortinho. Mas ama Jesus Cristo. Deus está chamando uma geração de amigos que gerem amigos. Sabe por que Deus quer que você seja amigo? Para que você gere amigos para onde você estiver. Por isso que Deus está te chamando. Tiago, eu estudando, um homem de Deus que eu gosto muito disse que só existe um homem na Bíblia que foi chamado o amigo de Deus. E eu estudando com o nosso maior referencial, Hernandes Dias Lopes, ele disse que na Bíblia tem 2 homens que foram chamados amigos de Deus. Então eu vou nessa. E vou falar sobre estes 2 homens que foram chamados amigos de Deus. O primeiro homem, meu irmão, Tiago capítulo 2, versículo 23. Não abra, rapidamente, eu quero que você, que diz assim: assim se cumpriu esta palavra que estava escrita: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Abraão foi um dos únicos homens na Bíblia que foi chamado amigo de Deus. Ele não só foi chamado, o primeiro homem a ser chamado amigo de Deus, mas ele foi o primeiro homem a ser chamado profeta de Deus. Gênesis capítulo 20, versículo 7,
Ali é o contexto de quando ele estava cumprindo o chamado de Deus, quando ele estava cumprindo, indo, e ele começou a chegar em alguns reinados, e ele chega no reinado do rei chamado Abimeleque, e ele chegou e fez uma trama com a sua esposa, dizendo, não uma trama, uma meia verdade, né, porque a Sara era meia irmã de Abraão. Aí disse assim, quando chegar lá diz que é minha irmã. E Abimeleque, Gênesis capítulo 20, versículo 7 diz assim, deixa eu só terminar o contexto, e eles chegaram lá, Abraão falou para o rei Abimeleque que era a irmã de Sara. Aí o que o rei Abimeleque fez? Sara era uma senhora bonita, falou o quê? Vou namorar com ela. Na hora que Abimeleque foi namorar com ela, olha o que Deus fez. Gênesis capítulo 20, versículo 7 diz assim, Deus falando a Abimeleque, agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor para que você não morra. Mas se não devolver, esteja certo que você e todos os seus morrerão. Deus chama Abraão de amigo e profeta. Eu te pergunto, e essa foi uma das questões que nós falamos, né, pastor Rafa? O que Abraão profetizou? Nada. Sabe o que foi a condição que Abraão foi chamado de profeta? Não foi pelo que ele falava, mas sim da maneira que ele vivia e da maneira que ele se portava diante de Deus. O que define Abraão como profeta e amigo de Deus, a maior característica era o quê? Era que Abraão era amigo de Deus. Fala assim, Abraão era amigo de Deus. E quando nós observamos o relacionamento de Abraão com Deus, e olha só que interessante, na minha antiga dispensação, eu vi uma pregação dizendo, quando Deus em Gênesis capítulo 18, quando Abraão vai interceder por Ló, eu já vi, pastor Rafa, pregações dizendo que Abraão faltou com respeito com Deus. Não, Abraão não faltou com respeito com Deus. A conversa de Abraão com Deus é o resultado de uma grande amizade de Deus e Abraão. Ou seja, quando nós vamos para Gênesis capítulo 18, no versículo 20 ao 33, Deus, o contexto é, os anjos aparecem a Abraão e Sara, e diz, Abraão era tão amigo de Deus que Deus prometeu uma geração para ele, e a geração se cumpria quando ele estaria velho. E Deus chega, o anjo visita Abraão e Sara, Sara fica grávida ali, recebe uma palavra profética que estaria grávida, e sai em direção a Sodoma e Gomorra. O texto diz que os anjos ocultou aquilo de Abraão. E Abraão viu os anjos indo na direção de Sodoma e Gomorra, e vai em direção aos anjos, e vê, e ali ele entende que Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, e ali ele começa a interceder pelo seu primo, seu sobrinho, Ló. Gênesis capítulo 18, depois você lê lá que você vai entender melhor. A partir do versículo 20 diz assim, disse-lhe pois o Senhor, as acusações de Sodoma e Gomorra, os seus pecados,
as suas grandes o seu grande pecado chegou até a mim. Versículo 21. Que descerei para ver aqueles que têm feito correspondendo ao que lhe tenho ouvido, senão eu não saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se do Senhor e disse: o Senhor exterminará os justos com os ímpios? Versículo 24. E se houver 50 justos na cidade, ainda o Senhor destruirá e não poupará lugar por amor aos 50 justos que nela tem? Longe de ti fazer tal coisa, matar os justos com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira, longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra. Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Abraão continua no versículo 27. Sei que já fui muito ousado, ao ponto de falar ao Senhor que não passo de pó e cinza. Ainda te pergunto mais uma vez, se faltar nesses 50, se faltar 5 destes 50, o Senhor ainda destruirá? Deus ainda fala com ele: não, se eu encontrar 45 eu não destruo. Abraão continua: peraí Deus, então, se você encontrar no versículo 29, aí eu já estou, como se diz? Parafraseando. Tá bom Deus, se você encontrar 45 não, né? 40. Deus continua dizendo: aí no versículo 31, Abraão continua: Deus, eu sei que já fui tão ousado falando ao Senhor, perguntando se apenas... E aí foi abaixando, resumindo, não tinha. Olha que interessante. Há muitos anos atrás eu vi que Abraão foi desrespeitoso com Deus. Mas aprendendo e estudando, ele não foi respeitoso, ele era simplesmente apenas um amigo de Deus. Um amigo de Deus ao ponto que ele falava: não Deus, se tiver 45, se tiver 40, se tiver 30, era uma amizade ao ponto de eles falar com Deus e não tinha receio e anseio de estar na presença de Deus com ousadia. E a maior característica de um profeta e de um homem de Deus é a amizade com Deus. O que vai definir o que nós somos como homens e mulheres de Deus não é o tanto que nós fazemos para Deus, mas é o tanto que nós temos uma amizade, um relacionamento com Deus e a sua palavra. Abraão era amigo de Deus que ouvia os segredos de Deus. E Deus continua procurando amigos para revelar os seus segredos na terra. Amós capítulo 3, versículo 7 diz que Deus não faz nada sem falar aos seus profetas os seus segredos. E uma coisa que eu aprendi esta semana, o que vai nos determinar como profeta, Deus não vai vir falar com o profeta, Deus vai vir, vai falar com os amigos, e os amigos se tornarão profetas de Deus para uma geração. Ou seja, meu irmão, Deus ainda fala, Deus ainda age, Deus ainda se movimenta. O que Ele quer é que eu e você se tornemos amigos. Na minha
mentalidade de Deus, ser amigo de Deus era impossível. Por quê? Porque ele só tacava raio. Mas quando nós vamos para a palavra, quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos Jesus chamando os seus discípulos para se tornar amigo. Eu não quero que vocês sejam mais servos, eu quero que vocês sejam amigos. Por quê? Porque eu revelo os meus segredos aos meus amigos. Amigos é aquele que recebe os pensamentos do coração de Deus. Meus irmãos, eu acredito que Deus está nos levantando como filhos, que serão sacerdotes, que vai conduzir um nível maior de conhecimento e de relacionamento com Deus nesta geração. E a amizade de Deus com Abraão fez com que ele fosse chamado pai da fé. A amizade de Deus com Abraão foi quando Deus pede Isaque, ele não titubeia e sobe ao monte para sacrificar. E a Bíblia diz que ele foi com a certeza que Deus era capaz de ressuscitar o seu filho. Deus está chamando amigos. Tiago capítulo 4, versículo 4 diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade deste mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo não pode ser amigo de Deus. Meu irmão, hoje, infelizmente, ou felizmente, existem vários tipos de evangelho. O evangelho que pode subir num trio elétrico e cantar no carnaval de Salvador. O evangelho que prega que o hino, um dos hinos mais profundos e mais famosos, alvo branco como a neve, é racista. Existem vários tipos do evangelho, mas chegou a hora de nós vivermos o verdadeiro evangelho da cruz. E o evangelho da cruz, meu irmão, aqui quando fala amigo do mundo, não está dizendo que você vai viver em uma bolha gospel, não. Eu acredito que Tiago está dizendo, é aqueles que partilham dos mesmos padrões e comportamentos do mundo. Nós não somos ET, mas nós não somos daqui. O padrão e comportamento de um amigo de Deus é diferente do padrão e comportamento de toda a humanidade. Chegou o tempo, meu irmão, que no evangelho não existe amiguinho da boa vizinhança. Eu quero ser amigo de todo mundo. Não. Eu estou dizendo dentro do evangelho. Uma pessoa que diz que a Bíblia precisa ser atualizada, não partilha da mesma Bíblia que eu partilho. Uma pessoa que diz que a graça, você pode viver uma vida de pecado, não partilha a Bíblia que eu conheço. A Bíblia fala, vem como está, mas nunca diz, permanece como estás. A Bíblia, ela é totalmente, e o Evangelho é totalmente exclusivo.
ele inclui todo mundo, mas ele é exclusivo. Então não tem como eu ter amizade com o mundo e amizade com Deus. Dançar funk a semana inteira e chegar domingo, levantar a mão. Você pode, vem como está, meu irmão. Você pode chegar dançando funk, mas se você passar 1 mês dançando funk, 2 meses dançando funk, 3 meses dançando funk, é preocupante. Porque evangelho é transformação de vida. Ser amigo de Deus é transformação de vida. Ser amigo de Deus é viver no secreto. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz assim: mas quando vocês orarem, vá para o seu quarto secreto, feche a porta e ore ao seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. 3 pontos que esse texto me chama. O pai está no secreto, vê no secreto e responde no secreto. Os amigos de Deus vivem no secreto. O que é o secreto, meus irmãos? Vive uma vida de relacionamento. Vive uma vida de devoção. Vive uma vida de comunhão com o Senhor. Vive uma vida, Hebreus capítulo 10, versículo 19 diz: meus irmãos, tenha plena confiança para entrar na presença de Deus. Ou seja, quando eu desfruto do secreto, eu me torno amigo de Deus e eu vou ter ousadia na presença de Deus. Ao ponto de chegar na amizade de Moisés, na amizade de Abraão. Moisés eu vou falar depois. De dizer: se tiver 45, o Senhor não mata esse povo? Se tiver 30, o Senhor não mata este povo? Estava falando com o presbítero Rafael, e esta palavra entrou no meu coração. E eu estava aqui no período da manhã, sentei ali no canto, comecei a lembrar de algumas coisas. Eu falei: Deus, eu tenho aprendido nesta semana com Abraão, eu tenho aprendido nesta semana com Moisés, eu tenho aprendido nesta semana de entrar com ousadia na presença de Deus. E entrar com ousadia na presença de Deus, meu irmão, não tem a ver com você decretar para Deus, porque tem a geração que está: eu decreto Deus. Não, não tem a ver com isso. Tem a ver com o seu relacionamento ser tão profundo com Deus, falar assim: ô Deus, na moral, mano, tá vendo aqui, ó, já falei, não consigo sozinho, me dá um upgrade aí, me ajuda. Tá vendo essa situação aqui? Eu estou em meio de uma situação, recebi uma mensagem essa semana, eu falei: Deus, é o seguinte, só depende do Senhor, né? Então vai lá, toca naquela pessoa, toca na pessoa, faz isso, mas em nome de Jesus, Pai, faça a tua vontade. O Senhor sabe o que eu estou precisando neste momento. Entrar com ousadia é ser amigo de Deus, e o amigo de Deus vai revelar a vontade de Deus na terra. O amigo de Deus vai trazer aquilo que Deus tem para fazer. Meu irmão, posso te dar uma dica? Seja amigo de Deus. Pastor, como eu começo? Com um coração sincero. Pai, eu não sei para onde ir. Lembra a Pamela falando semana passada da época do guia? E eu na rua eu aprendi uma coisa: andar pelo destino. Olhava assim: ah, tá para lá, e aí sempre dava certo. Mas já chegou vezes que eu não sabia onde eu estava. E o único recurso era dizer: Deus, me ajuda.
sozinho eu não consigo. E minha oração mais poderosa nesta semana foi: Deus, eu quero ser seu amigo. Não tem a ver com meu título, não tem a ver com a minha classe social. Eu quero ouvir o segredo do seu coração. Eu quero ouvir os segredos da tua mente. Eu sei que o Senhor está fazendo algo nas nações da terra. Fala comigo também, Jesus. Fala comigo, eu quero gerar, em nome de Jesus, eu quero participar de algo que o Senhor está falando. Fala comigo, Jesus. Me coloca com pessoas que vai trazer algo do céu para a terra. Deus, que eu seja o amigo que vai trazer a bênção na vida de um irmão. Deixa eu ser o mediador da sua glória aonde eu estiver, Jesus. E as coisas vão acontecendo. Semana passada estava aqui Lucas, Tainá, Davi. Vou falar igual o pastor Bruno. Mas desde o dia que ele foi internado, eu e minha casa estamos orando e jejuando por ele todos os dias. E nós vamos testemunhar um milagre, meus irmãos. O presbítero Rafael está aqui, nós chegamos no hospital. Já tinham dado o nosso nome lá, o meu nome lá na frente, foi um milagre, meu irmão. Ele estava na UTI. Cheguei lá, só falei, eu sou o pastor Roberto. Ela falou, já sei. Falei pro Rafa, Rafa, você vai ficar, vai subir só eu e a Pamela. A mulher olhou, sobe todo mundo. Primeiro milagre. Subimos os três, entramos na UTI, de repente começou a glória de Deus, e nós começamos a profetizar, e nós começamos a liberar a cura, nós começamos a liberar um ambiente da glória, nós começamos a liberar, Deus vem aqui, Deus a tua glória, Deus nós clamamos, vem. No mesmo dia, ele saiu da UTI. No outro dia ele recebeu alta e 2 dias depois ele estava aqui correndo, e nós estamos profetizando e declarando, nós vamos viver um milagre, nós vamos viver a cura, nós vamos viver o sobrenatural. Porque os amigos de Deus veem o céu na terra. Não tem a ver comigo, não tem a ver com a igreja, mas tem a ver com Ele. Tem a ver com as promessas que já foi liberadas sobre a vida do Davi. Já tem a ver com as revelações que o Davi já teve. Já tem a ver com as visões que o Davi já teve. É isso, meus irmãos. É isso que Deus está nos chamando. Ser amigos de Deus. A única coisa que eu quero que você saia daqui entendendo, Deus está te chamando para ser amigo dele. Amigo dele. Se coloque de pé. Feche os seus olhos. Jesus está aqui, meu irmão.